Olá, que bom encontrar com você mais uma vez. Vamos dar início ao programa com a leitura do capítulo de número 74 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, os Arquétipos. Imagine alguém com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe algo assim? Você às vezes pensa que está dialogando com alguém no pensamento? Você já viu ou ouviu uma pessoa perto, mas que some instantaneamente? Não pense em loucura. Isto é mais natural do que possas imaginar. Apenas pesquise e estude. Seu psiquismo é sempre resultado do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas, das existências passadas ou das visões sublimes que consegues ter em desdobramentos nos momentos em que o espírito tem visões múltiplas e a compreensão se torna mais apurada. O equilíbrio das visões e das sensações que permeiam o teu dia a dia deve ser alcançado pelo estudo das ciências espíritas e espiritistas, como queira chamar, assuntos ligados ao espírito. O transcendentalismo, doutrina concebida pelo filósofo alemão Immanuel Kant e desenvolvida por inúmeros epígonos, administradores e seguidores, que se estrutura em torno da investigação das formas e dos conceitos a priorísticos da consciência humana. Qualquer doutrina voltada para a investigação da realidade transcendente ou caracterizada por métodos alógicos de compreensão da verdade, tais como a intuição, a fé ou a revelação, que transcendem os instrumentos racionais e empíricos do conhecimento humano. Todos nós somos dotados de visões transcendentais, todos nós somos médium, sendo que uns são ostensivos, mas todos nós necessitamos estudar para doutrinar a percepção ou mesmo para rejeitar, teremos que ser aconselhados por quem já estudou. Não se perturbe, nem deixe perturbar. Uma das melhores formas de se equilibrar é na prece, feita com o coração. Pedi e vos será dado. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Pois bem, mais uma vez vem o convite para que a gente possa mergulhar no mar das letras. Muitas das pessoas pensam, eu estou ficando louco, eu ouço isso, eu ouço aquilo, eu vejo pessoas conversando comigo, tem pessoas falando dentro da minha cabeça o tempo inteiro. Calma, é natural, é normal. É que você não está se conhecendo. Lembra dos ditos antigos, conheça a ti mesmo? Então, para que você se conheça, é necessário estudar um pouco de você, o que acontece com o ser humano, os seus psiquismos, os arquétipos, o que vem a ser isso. Antigamente a gente carregava um livro pesado, grande, porque o chamado dicionário, ou uns já o chamavam na intimidade por Aurélio. Então você queria ver uma palavra, aquelas folhas fininhas, aquelas letras micros, era terrível para procurar, para enriquecer o vocabulário. Hoje, com apenas um toque no teu celular, no Google, você procura a palavra imediatamente, você já tem o resultado. Ou seja, uma facilidade enorme que nós temos hoje para estudar. Qual o assunto que você quer? O que você pretende saber? Procure estar na sua mão. Então, percebeu, deu aquela pitada, aquela curiosidade maior para saber essas coisas que acontecem com a gente? Leia.
a vida segue. No livro Ação e Reação, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de André Luiz, um dos livros da coleção de 16 livros que André Luiz nos trouxe, fantástico, demonstrando a vida que é vivida na espiritualidade. Nós encontramos uma história de um fazendeiro bem-sucedido, terras, gado. Imagina aquela fazenda próspera. Tinha 3 filhos homens e sua mulher vem a falecer, a desencarnar. Com pouco tempo depois, ele ainda com os sentimentos, as lembranças da esposa, isso não é fácil de se apagar para ninguém, mas ele buscou refazer a vida, mesmo que aos 60 anos, ele se enamorou por uma moça mais nova e veio a se casar com ela. Um dos filhos ficou extremamente enciumado e preocupado. Preocupado porque aquela mulher ia, usar um termo vulgar, roubar-lhes os bens do seu pai. Quer seja as terras, os animais, o gado, os porcos, tudo, enfim, veículos. Ele pensava, imaginava que até eles, os filhos, iriam ficar pobres porque aquela mulher não queria saber do pai, e sim somente das riquezas. E nesse turbilhão de pensamentos, que cá para nós agregaram-se alguns outros espíritos afins naquela ideia que ele ia alimentando, de tirar aquela jovem do caminho do pai e dos filhos. Ele arquiteta uma forma de matá-la e consegue o seu intento. Conseguiu fazer como se fosse casual, que ela tivesse realmente, não fosse um assassinato. O pai cai em depressão profunda, porque já era a segunda pessoa que passava pela sua vida, uma vida amorosa em que ele queria se dedicar, e era uma outra pessoa que morria. E com isso, com esses pensamentos dele, com essa tristeza, é natural que as doenças vão se encostando. Já há uma debilidade normal pela idade que avança, mas pela depressão, as enfermidades atuavam bem mais fortes. Os filhos fizeram o que puderam, levaram a médicos, os médicos não, já desenganaram, disseram para que ele passasse os últimos dias onde melhor seria que ele gostasse. Ele gostava de ficar na sede da fazenda. Levaram ele para lá e foram cuidando até o dia que ele também faleceu, desencarnou. E este filho que, ganancioso, tinha tirado a mulher do caminho deles, porque achava que ela não tinha amor pelo pai. E uma vez agora o pai desencarnando, ele achava que estava com tudo, com a faca e o queijo na mão, como diz o dito popular, para ser rico,
para comandar tudo, quando ele se deu conta que tinham 2 irmãos para dividir os bens com eles. E ele queria as terras por inteiro, ele achava que as terras só eram produtivas, só comportava todos aqueles animais se fosse a terra inteira. Se fosse dividir, ele ficar com 1/3 da terra, 1/3 dos animais, 1/3 dos transportes, ele não poderia se desenvolver como o pai havia se desenvolvido, pensando nisso. Infelizmente, ele pensa em tirar os irmãos do caminho. E planeja, se associa mais uma vez aos obsessores da espiritualidade e vai fazer um passeio de barco no rio que cortava a fazenda com os irmãos, mas tudo planejado para que ele tombasse a embarcação e que os irmãos se afogassem. Depois ele arrastou os irmãos para uma das margens do rio, como se tivesse acontecido um acidente, para mais uma vez se ver livre das garras da justiça humana. Passado o tempo das investigações, do sepultamento, ele ficou sozinho com todos os bens, com toda a riqueza. Mas as perturbações, conforme nós vimos no capítulo que acabamos de ler do livro As Coisas da Vida e do Espírito, esse psiquismo, essas vozes que falam na nossa mente, essas acusações, os sentimentos de culpa que a gente se depara, coisas naturais nossas mesmo. E na vida que segue, ele ficava sendo cobrado constantemente. Em desdobramento, ou seja, quando o espírito desacopla do corpo e encontra a realidade, ele, na fazenda, via o pai conversando com os empregados, com a esposa, a mãe deles, e isso ia perturbando cada vez mais. Eles não tinham morrido, era a interrogação que ele fazia, mas também percebia que existia um quê de verdade, de naturalidade naquilo. Mas a gente interrompe aqui para um breve comercial. Daqui a pouco a gente volta para perceber a vida que segue. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer.
cenário de grandes encontros. Na mais A Natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido, né? Então, continuando com o que nós estávamos mencionando do livro Ação e Reação, de psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz, na espiritualidade os benfeitores foram mostrando para aquele que achava que estava com todos os bens, os quais não foi através do seu trabalho, através do seu sacrifício, foi de uma herança e de uma herança mal distribuída, provocada por ele para ficar com tudo, ele passou a ver em desdobramento determinadas coisas que aconteciam do outro lado da vida material. E ele entra num torpor constante e começa a se perturbar. É muito interessante que você leia este livro, Ação e Reação, que mostra bem aquilo que a gente faz e aquilo que a gente recebe como resposta. Simples, como várias vezes a gente mencionou aqui. Você age, há uma ação, há uma reação. A causa, existe o efeito. O amor, como um bumerangue que você lança, ele faz todo o seu trajeto e volta para você. Se sai fazendo mal, o mal também volta para você. E ele, quando ele desencarna na espiritualidade, ele quer saber, os irmãos dele, revoltados, querem a sua parte na herança. Ele percebe isso. Quando os irmãos querem ouro, estão perturbados, estão ainda vinculados com a matéria, se carcomendo, sendo carcomida pelos vermes, pelas bactérias, mas sem nenhum conhecimento de espiritualidade, sem imaginar que a vida segue, vão se perturbando. E os benfeitores começam, a pedido daquela mãe, a fazer uma doutrina. Como é que seria capaz de chegar perto deles? E um dos instrutores vai se achegando, vai com experiência, e eles dizem: quem vem aqui? Que queres saber? Nós queremos de ouro. Se você tem ouro, se você tem dinheiro, fique perto da gente, senão se afaste. E o experiente benfeitor vai falando que também tem interesse em saber essas coisas do ouro. Com todo carinho, vai demonstrando. O espaço de tempo aqui é curto para a gente desenvolver toda a história, mas com perspicácia, o benfeitor vai mostrando a ele daquilo que ele, o benfeitor, já havia passado. Também tinha trilhado esse caminho, que se machucou com essa insana
ideia de bens materiais, que a gente não leva a nada quando a vida segue o seu curso normal de nascer, crescer, morrer, nascer de novo, tal qual a lei, conforme Kardec nos disse. Mas para chegar nesse entendimento, quando eles percebem a conversa próxima da fazenda, seu pai falando com os empregados, com a sua mãe, ele começa a perceber o outro lado da vida e começa a querer melhorar. Depois de passar tormenta, dezenas de anos, no seu próprio umbral. Assim somos nós, com esse nosso psiquismo. O que é que nós estamos vivendo? Qual é a raiva que nós temos daquele bem próximo da gente? Se ele cresceu, a inveja que nós temos, que nos corrói. Inveja de tudo que a gente arruma condição de ter. Inveja deste que está mais rico nos bens materiais. Inveja daquele que está rico de conhecimentos, intelectualidade pelos seus próprios esforços. Inveja daquele que desfruta, vivencia um grande amor. Vamos usar um termo que depois, no outro programa, a gente esclarece, de almas afins, daqueles enamorados eternamente. A gente vê exemplos de enamorados de 30, 40, 50 anos de casados. É lógico que muitos não entendem, acham que isso é fantasioso, porque nunca viveram. E vão se corroendo se a gente não perceber o princípio da razão, que a gente possa vivenciar, usando o coração para amar, a gente vai ficar em níveis de faixas vibratórias bem inferior, sofrendo cada vez mais, dores profundas, até um dia a gente despertar. Todos nós somos filhos de Deus. No dia que despertar, que a vida segue, e segue infinitamente. Quando a gente bater as portas do augusto coração de Jesus, dizendo: Senhor, me socorre. Eu quero agora em diante seguir conforme o Senhor disse, para ser o Espírito do bem, o Espírito perfeito como meta. Como é bom a gente conhecer. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está um manual para viver bem. Porque, sabe aquela história da gente diz para o filho: não faça isso, não segue este caminho. Mas a gente pensa: meu pai falou também para mim não seguir este caminho, porque o pai dele tinha dito para ele não seguir e ele se machucou. E eu não acreditei no meu pai e segui esse caminho e me machuquei. Agora eu imploro para que o meu filho não siga este caminho e estou vendo ele seguir. É muito mais inteligente a gente aprender com as experiências que foram passadas e ditas como ruins e falar: não segue por aí, a gente não seguir.
acreditar em coisas que nos faz sofrer, quando existem tantas coisas que a gente pode acreditar para viver bem. O mundo é de provas e expiações. É verdade. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas também aprendemos que nós podemos passar pelas provas bem, as expiações bem, resignados. Ora, quando você que está na escola ou já passou por um banco escolar, se preparou para o dia de prova, o professor marcou, olha, tal dia de tal mês nós teremos prova. E você estuda. Quando chega a prova, você até olha e fala, nossa, que fácil. Está caindo aqui nesta prova tudo o que eu já estudei, e faz a prova facilmente. Assim são as provas da vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, seja romances espíritas, sejam livros doutrinários, seja o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, nós vamos aprendendo, e se a gente consegue extrair esses ensinamentos e vivenciá-los, quando chega a prova para a gente diz, é fácil, eu consigo passar por ela, sem muito sofrimento. Eu sei que estou passando isso, porque são as aflições que eu mesmo as criei para mim. Sabendo disso, eu passo com mais facilidade. A vida segue. A vida vai seguir. As expiações, aquelas provas que chegam para nós porque nós nos comprometemos na vida passada. Nós abrimos esse conta corrente e fizemos um monte de débito. Mas se eu conheço isso, eu vivo resignado, com a aceitação. Por isso do dizer, a vida que segue. Queridos irmãos, queridas irmãs, todas as vezes que eu chego aqui para conversar com você, acredite, é assim com o coração aberto, porque eu já passei por várias situações doloridas, várias experiências, e várias que eu absorvi pelos livros que li. E quando eu estou aqui com você, as coisas que eu te digo é para amenizar o teu sofrimento, para que você compreenda e viva melhor. Não quero aqui, como o Espiritismo, ele não quer convencer ninguém a ser desta ou daquela religião. A religião melhor do mundo é aquela que te faz feliz. O Espiritismo não é religião, o Espiritismo é uma filosofia científica que traz na sua essência o que Jesus nos diz, só que Jesus falava por parábola e o Espiritismo fala levantando o véu para nos entregar a verdade assim, para a gente, com o nosso livre-arbítrio, fazer o que quer, mas sabendo o que nós iremos passar com aquilo que nós estamos criando para nós. Rogo ao Mestre Jesus que a gente possa se encontrar em breve para mais um programa, As Coisas da Vida e do Espírito. Seja feliz, fazendo o teu semelhante feliz. Muita paz.